Olá, estamos aqui, Nix Canal, Laurigino. Vamos à sequência aí, falando sobre o trabalho doméstico, sua legislação, relação com a escravidão e o blackface. Acredito que vocês vão achar esse negócio muito interessante, correto? Então, nossa terceira parte. Bom, falávamos então da dimensão escravista, né? Colada, né? Imbricada, ligada ao trabalho doméstico, correto? Bom, evidentemente que isso tem impacto no nosso imaginário, correto? Nos cria ideias, tá claro, relacionadas ao trabalho doméstico e principalmente os seus trabalhadores. Percebe? Então o elemento pejorativo do trabalho doméstico, por estar ligado à escravidão, olha aí, esse elemento pejorativo, negativo, é colocado sobre seus trabalhadores. Correto? E nós sabemos, nós não nascemos ontem, que isso, infelizmente, é fato. Perceberam? Bom, então veja bem, olha só, essa questão do trabalho doméstico está ligada à escravidão, mas agora falando em trabalho doméstico, ele está ligado, evidentemente, né, que é um traço da escravidão, à abolição. Tá? Então a gente sai com a abolição da relação senhora-escrava e entra para a relação patroa-empregada. Só que a mentalidade, o imaginário, está preso lá, olha só, hein, lá na escravidão. Aí tem um detalhe aqui muito interessante que eu gostaria de trocar com vocês. Uma especulação que eu faço e que eu vi também nas pesquisas que fiz para esse nosso bate-papo, que é uma coisa que me incomoda assim, pelo grau de crueldade que essa coisa esboça, né? Que essa coisa traz, que essa coisa mostra. Correto? Qual é esse grau de crueldade? O detalhe é o seguinte: com a abolição, muitos escravos ficaram ainda ligados, né, aos seus senhores, né, às fazendas nas quais eles trabalhavam. Aí, mas que absurdo, a pessoa está livre. Primeiro que a abolição, né, como diz um amigo meu, ela é inconclusa. Ela precisa ser concluída, ela não houve. Né, os pretos foram deixados à própria sorte. Mas vejam bem, as pessoas não saíram. Gente, isso é muito cruel. Correto? E é uma coisa assim, ao mesmo tempo ligada ao nosso afeto. Percebe? É o afeto que a gente cria, que a gente estabelece com as pessoas, com as coisas e com os lugares. A gente facilmente tece uma relação de pertencimento. A pessoa quer pertencer. Por mais, olha aí, precária que seja a relação, por mais difícil que seja a relação, a pessoa, não que ela se habitue, hein? Isso é diferente, ela não se habitua, mas ela cria elementos para que a vida dela possa se dar. Isso é pertencimento. Então veja, o elemento cruel é que as pessoas se favorecem disso, né? Então um escravocrata, um patrão com essa dimensão, ele se favorece desse pertencimento que as pessoas desenvolvem. O que é pertencimento? O que é pertença? É querer pertencer, é querer ter um laço de afetividade, é querer ser de um lugar. Percebeu? Isso é muito comum, né? Olha só, a gente vê isso na favela, que a gente chama de comunidade, né? A gente vê isso em países paupérrimos, muito pobres, onde as pessoas, né, exaltam o seu local de nascimento, né, apesar de ter essas características, eu sou dali. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, gente. Olha só, essa característica do pertencimento relacionada à abolição. A periferia também esboça isso. Então veja, o trabalho doméstico no Brasil se favorece disso. O trabalho doméstico no Brasil, ele tem, olha aí, para quem contrata esse tipo de serviço, a gente vê que ele tem um certo constrangimento, a pessoa se sente constrangida
de ter alguém, né, trabalhando nesses afazeres na sua casa. Correto? Sabe que essa relação empregatícia não é uma relação empregatícia muito comum. Olha aí, hein? Porque as pessoas têm essa percepção. E as pessoas criam o que a gente chama de eufemismo. O que significa um eufemismo? Eufemismo significa, olha aí, ó, uma tentativa de suavizar uma situação. Correto? Então você usa um termo para suavizar um outro termo. Então veja, ao invés de eu falar empregado ou empregada doméstica, eu falo secretária, eu falo colaboradora, eu falo assistente. Perceberam? Então isso denota um constrangimento. A pessoa tem um constrangimento. Então ela sabe, correto, que ela está explorando uma atividade que tem em si essa dimensão. E isso tudo, gente, né? A pessoa se liga, é parte da minha família, olha o elemento de pertença. E a pessoa que está prestando serviço, muitas delas, acham que de fato pertence àquela família, mas não pertence. Correto? Não pertence àquele núcleo familiar. Muito antes, pelo contrário. Filme fantástico com a Regina Casé, né? A que horas ela volta, eu aconselho. Perceberam? Para que vocês entendam bem essa relação. Tá claro? E o grande cinismo que permeia a nossa sociedade. Perceberam? Bom, então, isso é importante. E esse cinismo, gente, é tão grande que nós tivemos agora, né, nessa época de pandemia, uma questão extremamente absurda acontecida em Belém. Percebeu? Belém, capital, na qual o trabalho doméstico foi tomado como atividade essencial. Como assim? Por quê? Perceberam? Tá claro? Então isso obrigava aquelas trabalhadoras, aqueles trabalhadores, né, a gente sabe que a maioria, né, é de trabalhadoras, perceberam? A prestar aquele tipo de serviço. Atividade essencial. Atividade essencial. Favorecendo, né, largamente o coronavírus. Perceberam? Então vejam os impactos que essas dimensões têm no nosso cotidiano. Perceberam? Bom, então veja bem. Em 2013, para que vocês tenham aí uma informação, né, infelizmente eu esqueci de pegar a fonte, e eu acho importante que a gente sempre decline a fonte para que vocês possam comprovar a informação. Em 2013, nós tínhamos, e esse número, se não aumentou, se manteve, 7,2 milhões de empregados domésticos. 7,2 milhões. Desses, olha só, hein, 93,6% são mulheres negras. Perceberam? Tá? Isso é 2013. 7 anos. Tá claro? Vocês acreditam que essa dimensão mudou? Né? Nosso cinismo vai tão longe assim? Perceberam? É claro? Bom, então, olha só. Então, infelizmente, essa é a pregnância, né? O que é pregnância? É a característica do trabalho doméstico. Qual é, então, a relação do trabalho doméstico com o blackface? O que é blackface? Blackface, né, surge com muita força nos Estados Unidos, século XIX, né, 1848, correto, né? O blackface, ele é extremamente difundido nos Estados Unidos, através de W.H. West e Al Johnson, são dois atores brancos que pintavam o rosto de negro. E ali, né, faziam apresentações a partir de estigmas. O que significa estigma? Estereótipo. É marca que caracteriza, via de regra, de forma caricata. O que é uma caricatura, gente? Eu vou imitar alguém de uma certa forma pejorativa. Tá claro? Tá? Então a caracterização deles era uma caracterização pejorativa dos negros. Perceberam? Tá? Então eles se pintavam, né? Pintavam o rosto de preto, daí black face, né? A face
preta, correto? E ali as apresentações tinham essa característica extremamente negativa, pejorativa sobre os pretos, correto? Então veja que é um negócio complicadíssimo. Há um filme de Spike Lee chamado A Hora do Show. Também indico, valeria a pena. Acredito que vocês encontrarão no YouTube. É um filme fantástico sobre essa dimensão do blackface. Pois bem, então vejam, eu quis fazer essa relação porque na cidade de Juiz de Fora, por mais de 60 anos, nós tivemos um bloco carnavalesco chamado, olha o nome, hein? Domésticas de Luxo. Domésticas de Luxo. Olha o imaginário. Olha o imaginário, hein? Domésticas de Luxo. E, olha só, gente, 60 anos, hein? Correto? 60 anos. Pintando o rosto de preto, usando malhas pretas, homens brancos, luvas brancas, né? Malha preta, luva branca. Correto? O que isso indica? Que doméstica, olha só, né? É preta. Perceberam? Bom, graças aos bons ventos que nós estamos mudando, estamos recebendo, né, e vivenciando, essa questão foi levantada na cidade de Juiz de Fora, pela Central dos Estudantes, né, por um coletivo feminista chamado Maria Maria, correto? E por representantes do movimento negro, que levaram algumas demandas à OAB, correto? A subseção da OAB em Juiz de Fora. E, né, olha aí, a OAB acolheu a demanda desses segmentos da sociedade e fez uma representação que, olha só, hein, que foi prontamente acolhida pelos diretores do tal bloco. Perceberam? Então, de certa forma, olha aquele constrangimento que falávamos lá atrás. Percebeu? E aquilo passou em naubes, olha aí a expressão, né? Passou em branco durante 60 anos. Eles faziam o blackface em Juiz de Fora. Perceberam? Bom, então vejam bem. A coisa foi tirada do ar, por quê? Porque era pejorativo, porque era negativo. Então, fechando aqui o nosso, né, chegando ao nosso fecho da fechadura, o trabalho doméstico, lógico, as pessoas precisam trabalhar. E muitas vezes, infelizmente, não tem opção. Nós tivemos há pouco tempo atrás políticas públicas que levaram à possibilidade, né, de que trabalhadores domésticos pudessem optar, correto, por não que não seja um trabalho digno, não é por aí, correto, mas vocês acreditam que tenham observado o que está em torno do trabalho doméstico, correto? Essas questões aflitivas do trabalho doméstico. Então, a tendência seria, né, ou a gente espera, que essas atividades sejam trocadas por outras, correto? Que as pessoas possam optar, possam escolher por exercer outros trabalhos, correto? Porque, infelizmente, no Brasil, essa atividade está cercada, sociologicamente falando, dessa dimensão que é extremamente negativa e principalmente extremamente negativa para os negros. Tá claro? Então, né, esse foi o nosso bate-papo sobre o trabalho doméstico. A gente vai continuar na nossa sequência aqui, né, a próxima conversa será sobre Agamben, que é um filósofo italiano, Giorgio Agamben. Vocês vão ver que vidas nuas importam. Guardem esse termo, hein? Vidas nuas importam. Vai ser o título do nosso tema. E vocês vão ver a correlação, né, com, né, o vidas negras importam. Ou, eu prefiro, vidas pretas importam. Tá? Um grande abraço para vocês, tá? E os espero aí na sequência de nossos bate-papos.